Olá, pessoal. Meu nome é Marcel e este é o canal Tem de Tudo Fismate. Vamos para mais um vídeo sobre a calculadora científica Cássio. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ficar sabendo das novidades, ok? Ao se inscrever no canal, você ajuda bastante o nosso trabalho, nos motiva a cada vez mais produzir conteúdos aí de física, matemática e engenharia. Nesse vídeo, eu pretendo ensiná-los como definir, como fazer cálculos de probabilidades quando a gente tem um conjunto, um conjunto de dados normalmente distribuídos, possuem uma distribuição normal, ok? Então, um pré-requisito importante para poder utilizar todos os resultados que eu vou apresentar aqui, teóricos ou sobre a calculadora, é primeiro verificar se os dados são normalmente distribuídos. E para isso você pode fazer um histograma, ou ainda você pode fazer um teste de hipótese, como por exemplo o teste Shapiro-Wilk, dentre outros testes. Então, ao verificar a normalidade dos dados, a partir daí a gente pode calcular probabilidades. E como que a gente faz isso? Antes de entrar em detalhes aqui sobre a calculadora, eu vou falar um pouquinho da distribuição normal. Vou apresentar aqui alguns aspectos teóricos da distribuição normal, destacar aqui algumas propriedades, né, da função densidade, da distribuição acumulada, para a gente poder, na sequência, falar da calculadora, ok? Então, toda distribuição de probabilidades está associada a uma variável aleatória contínua. O que significa variável aleatória contínua? Significa que ela assume valores pertencentes aos reais, ou ainda ela pertence a um intervalo que está contido nos reais. Toda distribuição contínua possui associada a ela, por sua vez, uma função chamada densidade de probabilidade. No caso da normal, é uma função como essa, ok? Sendo aqui x a variável aleatória que representa os valores lá do conjunto de dados. Você vai ter que digitar na calculadora, né? Então, x uma variável que representa um valor qualquer lá do conjunto de dados. Mi e sigma 2 são parâmetros populacionais. Mi é conhecido como média populacional. Sigma 2 é a variância populacional, conceitualmente falando. Ok? E a gente pode estimar esses valores. Na verdade, a gente vai acabar fazendo isso, né, para poder fazer o cálculo de probabilidades lá na calculadora. A gente vai precisar estimar esses parâmetros aqui. E uma forma de estimar a média populacional é através da média amostral. Uma forma de você estimar a variância populacional através da variância amostral. Tem também a variância populacional, né, que a gente pode calcular aí. E, mas, em todo caso, a gente vai ter que estimar esses valores aqui. Agora, do ponto de vista gráfico, o que vai acontecer aqui quando eu vario a média populacional e quando eu vario o valor da variância populacional, né? A média, ela tem um papel aqui de deslocar a função, né, para a direita ou para a esquerda. A média, ela define aqui um eixo de simetria, esse eixo que está aqui, ó, que divide a função em partes iguais aqui. Se eu pegar dois pontos, né, na mesma altura, eles vão estar equidistantes aqui do eixo de simetria, do eixo, né, que, portanto, acaba sendo o eixo de simetria. Então, a média, ela define aqui o eixo de simetria, de forma que, quando eu aumento ela, vamos ver aqui, ó, se eu aumentar o valor da média, olha o que acontece. A função se desloca para a direita. Se eu diminuir o valor da média, a função se desloca para a esquerda. Já a variância, o desvio padrão, né, populacional, lembrando que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? Ele tem o papel aqui de alargar ou achatar a função, né, graficamente falando. Se eu aumentar aqui, eu vou achatar a função, diminuindo o valor, eu consigo achatar mais, ok? E
dentre todas as distribuições normais, né, que eu obtenho variando aqui esses parâmetros, eu tenho uma particular distribuição conhecida como normal padrão. A normal padrão, o que acontece? A média, ela vale zero. Vou colocar aqui. A média vale zero. O desvio padrão vale 1. A gente tem essa função aqui, ok? No caso da normal padrão. Bom, agora na sequência, vamos falar aqui, do ponto de vista teórico ainda, como que é feito o cálculo da probabilidade. Vamos supor que eu queira calcular a probabilidade da variável x está entre dois valores aqui, digamos x1 e x2. Como que isso é feito? Isso tem a ver com a distribuição acumulada que eu vou definir agora na sequência. Então, para calcular a probabilidade da variável x está entre x1 e x2, a gente vai ter que resolver aqui uma integral de x1 até x2, uma integral definida, portanto, de f de x dx, sendo f de x essa função aqui, função densidade. Então, para achar a distribuição acumulada, a gente tem que fazer uma integral da densidade de probabilidade. E para calcular, em particular, né, a probabilidade da variável x pertencer a um intervalo aqui, eu tenho que fazer a integral variando de x1 a x2 de f de x dx. Então, o problema aqui é resolver uma integral, na verdade. Na calculadora Cássio, a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode definir essa integral, né, na calculadora, ou ainda a gente pode acessar uma função, dentro da função stat, a gente pode acessar uma função chamada q. Tem três funções lá, p, q e r, que permitem calcular integrais desse tipo. Eu posso usar qualquer uma delas que vou ter o mesmo resultado ali. Eu vou focar mais na função q. Então, essa é uma outra forma. E lá nessa função eu já tenho implementado o cálculo da integral. Eu não vou precisar definir a integral. Ok? Bom, mas para poder fazer tudo isso, eu vou precisar aqui de um conjunto de dados, né? Precisar aqui de um conjunto de dados. Então, o que que eu fiz? Eu peguei no Excel aqui, eu gerei 100 valores, né? Usando um gerador de números aleatórios, que produz números normalmente, um conjunto de dados normalmente distribuídos. E eu, depois disso, eu montei aqui uma tabelinha, né? Onde eu tenho os valores e as frequências aqui. O ponto médio dos intervalos, eu defini intervalos, né? E frequência, uma coluna aqui de frequência. E tendo o ponto médio dos intervalos e as frequências correspondentes, considerando dados normalmente distribuídos, porque assim eu gerei esses valores, né? Então, considerando esse conjunto de dados, é que eu vou calcular, eu vou resolver o problema em cima da calculadora. Vamos lá para a calculadora. Então, primeiro eu vou definir a integral. Eu vou inserir os dados, né? E vou definir a integral. Para inserir esses valores aqui na calculadora, eu venho aqui na tecla Mode, na opção Stats. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, ok? Mas vamos rever aqui. Então, aperta a opção 3.
digito aqui uma variável, só que eu tenho frequência, né? Então, antes eu tenho que configurar a calculadora aqui. Eu venho Shift, Mode, venho na opção Stat, coloco frequência. Estou trabalhando aqui com dados de frequência. Aí depois eu venho na tecla Mode, venho na opção Stat, e vou acionar essa opção aqui, um var. Tudo isso para digitar o conjunto de dados ainda, só isso. Agora eu vou colocar esses valores aqui. X são os valores aqui que aparecem no PI, ponto médio, que é o ponto médio dos intervalos, né? Que eu defini ali a partir do conjunto de dados que eu gerei, a partir da distribuição normal. E FE é a frequência com que, né, com que as observações aparecem, né, com que cada valor médio aqui aparece. O primeiro ponto é menos, vamos digitar aqui, 35, 2,2, 3,55, 4,85, 15, 7,5, 8,85, os valores de x, dão igual aqui. Agora vamos para a coluna aqui da frequência. 3, 5, 16, 20, 34, 12, 5 e 2. Finalizei aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar aqui, né? Vamos voltar lá para a tela do GeoGebra. Agora eu vou colocar aqui os valores para poder definir a integral. Lembra que eu tinha que calcular uma integral aqui? Vamos colocar aqui os valores de média, né? E desvio padrão. Então, para isso eu venho aqui, vou pegar esse conjunto de dados, vou calcular a média amostral e o desvio padrão amostral. Desvio padrão populacional, no caso, eu vou pegar. Então, eu venho aqui em Shift 1, venho na opção 4, vou pegar a média primeiro. Aí aperto igual aqui, ele dá a média. Aproximadamente 4. Vou colocar aqui do lado, ó. A média deu 4. Agora calcular o desvio padrão. Eu venho aqui em Shift novamente, Stats. Tudo isso eu falei em um vídeo anterior, tá bom? Como fazer esses cálculos aqui de média, variância, desvio padrão. Eu venho aqui na opção 4, VAR, só que aqui eu vou acessar a opção 3. Percebe que eu tenho duas opções, né? Desvio padrão amostral e do desvio padrão populacional. Já vamos pegar o desvio padrão populacional. É o 3. Eu tenho que digitar o igual aqui para ele dar o valor. Vou dar aproximadamente 2. Aqui. Esse aqui vai ser a nossa média populacional. Esse aqui dá 2. E vamos apagar aqui. Agora eu vou definir a integral. Lembra que para calcular a probabilidade da variável x estar entre dois valores, né, eu tenho que definir uma integral aqui. Só antes vamos ajustar aqui a função agora, de acordo com esses dados aqui. Vamos fazer o gráfico aqui dela. Então, a média agora vale 4. Estou aqui.
O desvio padrão é 2. Então, nesse caso aqui, vamos pegar um exemplo aqui, né? Vamos escolher aleatoriamente alguns valores aqui. Vamos pegar para x igual a 1, desculpa, para x1 igual a 5 e x2 igual a 6. Vou deixar aqui as coordenadas explícitas aqui para a gente ver isso melhor. Então, x1 é 5, x2 é 6. Eu vou fazer a integral de 5 a 6. Eu quero calcular a probabilidade da variável x estar entre 5 e 6, em outras palavras. Considerando esses valores aqui de média populacional e desvio padrão populacional. Agora vamos voltar para a calculadora e vamos fazer isso. Só que eu vou fazer definindo aqui a integral. Para isso eu vou ter que vir aqui, configurar ela, aperto a tecla Mode, vou vir aqui na opção Unicomp para fazer cálculos aqui tradicionais, aqui usar os recursos básicos aqui da calculadora, que inclui aqui a integral. Agora eu vou definir a integral. Integral, vou colocar aqui já os limites de integração. Vai de 5 até 6. E aqui dentro eu vou definir a função, essa densidade aqui, né? Não é difícil fazer isso utilizando os recursos aqui da calculadora. Então, eu vou colocar aqui a divisão 1 sobre, daí embaixo aparece raiz de 2π, né? Raiz de 2 vezes, para acessar o π eu venho aqui em Shift, nessa tecla vezes 10. Daí, tirando fora aqui da raiz, é fora da raiz aparece o símbolo, né? Vezes, ele vale 2 aqui, para esse meu conjunto de dados, vezes, agora eu tenho uma exponencial aqui, né, no imperiano, que eu tenho que acessar aqui, apertando o Shift e o LN. Aí agora no expoente aqui, eu vou colocar um negativo, vou colocar o símbolo da fração aqui, no numerador eu vou adicionar x menos μ. X aqui é a variável de integração, então eu tenho que acessar ela apertando a tecla alfa aqui e essa outra teclinha aqui, ó, tá vendo? Essa teclinha aqui, ó, que aparece o parênteses, em cima dela aparece o x, né? Para eu colocar ele aqui, a letrinha, né? Porque é a minha variável de integração. Menos o mi aqui, que vale 4, tudo isso elevado ao quadrado. Eu desço aqui. Embaixo aparece 2 vezes sigma ao quadrado. 2 vezes 2 ao quadrado, já vou colocar direto, que é 4. Então, está definida a integral aqui, ó. Já está definida. Se eu der um igual aqui, agora ela vai me retornar o valor da probabilidade de x estar entre 5 e 6. Vamos fazer isso. Olha lá, 0,15 aproximadamente. Se você vir aqui no GeoGebra, né, ele dá aqui, ó o valor aqui, 0,15, ele calcula isso, né? Essa área. Ok? Bom, agora vamos fazer isso, esse mesmo cálculo, usando a função que está dentro uma opção, né, que chama que, né, que está dentro da função stat. Vamos apagar aqui. Agora eu vou ter que digitar novamente os dados, ok? Porque como eu voltei para uma opção de cálculos tradicionais aqui, ele apaga a tabela que anteriormente foi digitada. Eu vou resetar a calculadora. Vamos colocar aqui a frequência, vamos deixar tudo no jeito de novo. Opção 4, com frequência. Eu venho aqui, acesso à função stat, uma variável. Vamos digitar novamente aqui os valores. Ó.
Tem que fazer isso. Ao menos, a gente pode já apagar isso aqui também, né? Vou apagar. Ao menos 0,45. A ordem que você vai digitar aqui pouco importa. Lembra disso. 0,85, 2,2, 85, 4,35, 6,15, 7,5 e 8,85. Agora vamos aqui para a coluna da frequência. Adicionar os valores aqui. 6, 5, 16, 20, 34, 12, 5 e 2. Pronto, digitei. Vou apagar aqui. Só estou apagando a tela, né? Porque se eu mudar o setup, daí eu tenho que digitar tudo de novo, né? Vou continuar no setup aqui, stat. Preciso continuar. Só vou apagar a tela aqui. Agora eu quero calcular essa mesma. Vamos começar por essa mesma. Depois eu vou dar outros exemplos aqui de áreas, aqui definindo valores diferentes de x1 e x2, a partir do gráfico aqui. Então, vamos começar calculando essa área aqui, ou seja, a probabilidade da variável x está entre 5 e 6. Só que agora, utilizando uma função que chama Q. Então, quando você entra aqui agora eu estou com a tabela devidamente aí construída, eu venho aqui na tecla Shift e aperto a tecla 1, ó, de Stat. Vai aparecer aqui uma opção aqui, ó, chamada distribuição, né? Opção 5. Nessa opção 5, você vai ter 3 formas de calcular essa mesma probabilidade que está aqui, ó. Você pode calcular pela função P, pela função Q ou pela função R. Eu vou usar a função Q, tá bom? Então, o que difere de uma função para outra? A forma como eles trabalham aqui, né, a área. E outra coisa, né, cada uma dessas funções calcula a probabilidade em cima da normal padrão. Mas aqui eu não estou trabalhando com uma normal padrão, né? Os parâmetros aqui agora, a média vale 2 e o desvio padrão vale 2, né? Agora, aqui, ó. Desculpa, a média vale 4, o desvio padrão vale 2. Agora eu não estou no caso da normal padrão. Então, como que a gente faz para corrigir isso? Então, para isso, a gente tem essa opção 4 aqui, ó, que faz a normalização dos valores de x, ó. Então, T é uma transformação que a gente faz. Vamos colocar aqui, ó. T é uma transformação que a gente faz da seguinte maneira, para normalizar aqui, para fazer com que a normal se torne uma normal padrão, melhor dizendo. A gente tem isso aqui, ó. X menos x barra sobre sigma. Então, dado x barra, dado sigma, né? Esse aqui é o mi, né? É o mesmo. Para cada valor de x aqui, a gente consegue achar um valor de t, né? Da normal padrão. E ele tem isso disponível aqui na calculadora. A gente não precisa ficar fazendo esse cálculo, né? Só para explicar aqui. Ele tem isso aqui. Então, dentro do argumento da função, a função Q, que eu vou trabalhar aqui, a gente vai ter que inserir o valor de x, né? Transformado aqui para a variável t. Como que a gente vai fazer isso? Agora vamos resolver esse exemplo aqui, que está aqui na loupa, está aqui na tela. Certo? Então, primeiro vamos entender um pouquinho como funciona essa função aqui. Essa função aqui, ela funciona da seguinte maneira. Então,
A gente vai ter que calcular aqui, na verdade, duas áreas. Para calcular essa área que está aqui, a gente vai ter que calcular duas áreas e depois fazer a subtração delas. A primeira área tá essa área aqui, ó. Então, para quê, né? Para quê de x2, quando eu calculo a função Q avaliada em x2, lembrando que a gente vai ter aqui, né, considerar o t, né? Então, a gente vai ter que fazer algo desse tipo aqui, um comando lá que ele vai calcular o x2 na variável transformado para t. Então, quando eu calculo Q, ou seja, eu estou calculando a probabilidade, essa função aqui, ela está calculando a probabilidade da variável estar entre 4, que é a média, e 6. Ou seja, vai dar essa área aqui, ó. Ok? E se eu calcular, se eu avaliar a função Q em x1, ele vai dar essa outra área aqui. Essa outra área aqui, ela vai ser a função aplicada a x1. Ok? Então, para calcular a área que eu queria lá, aquela área entre x1 e x2, o que eu vou ter que fazer? Para calcular essa área aqui, ó, entre x1 e x2, no final das contas, eu vou ter que fazer uma diferença de áreas aí, notaram? Eu vou ter que fazer Q de x2 menos Q de x1. Então, fazendo essa diferença, eu vou conseguir, né, calcular essa área que está aqui entre x1 e x2. Tá bom? Isso tem a ver com a forma como foi definida a função Q, né? Ela calcula a probabilidade da variável estar entre a média e um valor qualquer. Então, por isso que eu tenho que fazer esses dois cálculos separadamente e fazer a subtração para calcular a área desejada aqui. Vamos na calculadora. Vou definir agora em uma única linha tudo isso. Então, eu venho aqui na opção 2. No argumento da função agora, dentro aqui da função, né, no argumento da função, eu vou colocar isso aqui, ó. X2, o X2 aqui é 6, né? O X ele vai variar de 5 até 6. O X2 é 6 aqui. O 6. Para fazer a normalização aqui, para transformar na variável t normal padrão, eu tenho que vir aqui novamente em Shift, Stat, sempre aqui na opção distribuição. E agora eu vou digitar 4. Você primeiro digita o valor, depois seleciona essa opção. O que está acontecendo aqui? Ele está calculando o valor de t para x igual a 6, em outras palavras. Aí eu venho aqui e faço a subtração. Agora eu vou definir essa outra função aqui. Novamente, você vem em Shift, Stat, opção 1. Vamos vir aqui na opção 5 de distribuição. Na opção Q. Agora, o limite inferior aqui é o x1. Ele vale 5. Primeiro digita o valor. E depois você vem aqui e para transformar ele, né, para a variável t normal, da normal padrão, você vem aqui em Shift, Stat, aperta a tecla 5, e a opção 4, não se esqueça de fechar o parênteses, daí igual vai dar eu, fecha o parênteses, quando eu apertar aqui igual, ele vai dar o cálculo dessa área aqui, ou seja, tem que dar esse valor aqui, né?
0,15 aproximadamente. Ok? Então, para usar essa função, vamos dar outros exemplos aqui para finalizar a aula. Então, se os dois pontos, atenção para o seguinte, pessoal, se os dois pontos eles estiverem à direita da média aqui, do eixo de simetria, ou se eles estiverem à esquerda aqui do eixo de simetria, você vai pegar e vai avaliar a função Q sempre no ponto mais distante do eixo de simetria, menos a função no ponto mais próximo do eixo de simetria. Vai pegar a função e calcular aqui no ponto 2. Se eu quiser calcular essa área aqui entre 2 e 3, eu vou ter que avaliar a função no ponto 2, desculpa, no ponto 2, que está mais distante aqui de 4, menos a função no ponto 3, que está mais próxima do ponto 4. É isso que eu estou querendo dizer. Se você inverter a ordem, vai dar um sinal negativo. Isso não vai ser problema, na verdade, porque probabilidade ela não pode ser negativa, a área não pode ser negativa. Então, daí o que você faz? Você considera o sinal, o valor que você calculou ali com um sinal positivo. Então, mesmo que você inverter, não vai ser um problema. O que não pode acontecer, por exemplo, é você somar. Você faz Q de 2 mais Q de 3. Você não pode fazer isso. Daí você vai chegar no resultado errado. Você tem que fazer Q de 2 menos Q de 3. Ok? Vou pegar um outro valor aqui. Vamos considerar um, vai. Para mudar um pouquinho aqui. Então, a variável está entre 1 e 3 aqui. Aqui no GeoGebra está indicando que essa área dá 0,24. Vamos fazer na calculadora? Só que agora eu não vou ficar digitando tudo de novo. Eu venho aqui no cursor e mudo os valores, ó. Então, aqui eu vou colocar o ponto mais distante, que é 1. Apaga, coloca 1. E aqui eu vou colocar o ponto, né, que está mais próximo do 4, que é o 3. Eu faço a função avaliada em 1 menos a função avaliada em 3. Só que tem, dentro do argumento, lembra que ele está transformando aqui para a variável normal padrão. Eu calculo aqui, ó, ele dá o valor, ó lá, ponto 20, quase, aproximadamente ponto 24. Ah, mas e se eu inverter? Vamos inverter aqui, ó. Se eu colocar 1 aqui, 3 aqui. Você não lembrou nada disso que eu falei, irmão. O que vai acontecer aqui? Vai aparecer um sinal negativo. Aí você desconsidera o sinal negativo e considera somente o valor aqui em módulo, né, da área. Porque lembra, probabilidade e área não podem ser negativos. Então, mesmo que você inverter aqui, você acaba conseguindo achar o valor. Ok? Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui para finalizar. E se x1 estiver aqui do lado esquerdo do eixo de simetria e x2 estiver aqui do lado direito do eixo de simetria? Vamos pegar esse caso aqui para finalizar. Pode acontecer isso também, né? Então, x está entre 2 e 7. Então, nesse caso, o que vocês acham que eu vou fazer aí? Aproveitando já que já está digitado. Então, agora, percebe que, lembra que ela calcula a área a partir do eixo de simetria. Então, nesse caso, eu vou ter que somar aqui, não subtrair. Eu tenho que somar. Então, sempre que aparecer um ponto de um lado e um outro ponto aqui do outro lado, aqui, né? O eixo, em relação ao eixo de simetria, eu tenho que somar. Aqui, qual que é o ponto aqui? É 7, né? Vou colocar
Então, agora eu tenho que somar. Tanto faz agora a ordem, né, que eu coloco aqui. Vou colocar o 7 aqui, que é o limite superior da integral, e o 1 e o 2 aqui, né, que é o limite inferior da integral. Olha lá, 0,77 aproximadamente. Ok? Bom, então é isso, pessoal. Termino aqui o vídeo. Se você gostou, aperta a tecla de curtir aí, dá um comentário e compartilhe. Então, até o próximo vídeo.